reação e pouca proação. Há muita insegurança e, por ser inseguro, as pessoas reagem mais do que proagem, né? Elas são mais reativas, são mais briguentas, elas são mais chorosas, elas são mais como diz, mimizenta. Mas é uma figura paterna que faltou, né? Uma mulher, por exemplo, que briga muito com o marido, que persegue muito o marido, a mulher que é muito nhenhenhen dentro de casa, é porque ela teve problema com o pai dela lá na fase, lá atrás. Por isso, a maioria vai procurar psicólogo amanhã, em nome de Jesus. Porque vocês são muito briguentas, né? Por isso que quando a gente reúne aqui só os homens, a gente mete o malho em vocês. Mas quando a mulher tem essa questão, né, é importante ela perceber isso também. Por quê? Qual é o problema disso? Porque vai se perpetuando na família e vai gerando uma outra geração ferida, né? E aí a gente vai de geração em geração tendo uma família muito ferida. Por outro lado, quando nós temos uma figura paterna muito boa dentro de casa, é aquele homem bom, é aquele homem que lava, passa, cozinha, põe a roupa no varal. Não entendi esse burburinho, não. A gente faz isso. Boneco faz isso, tu faz, boneco? Pergunta a minha mulher qual é o melhor café da cidade. Sou eu que faço. Eu vou parar de pregar, vocês vão embora. A figura do homem, quando ela é boa, ela gera no coração da mulher, então, essa segurança, né? Uma alegria, e ela transmite isso e transforma isso dentro da casa. Isso é muito importante, né? Porque a figura paterna, se ela sai de cena, então, gera muita descompensação emocional, psicológica, relacional dentro da própria casa. Quinto lugar, a moça é sempre insegura em seus relacionamentos e muito pegajosa com o namorado. Aí eu conto uma história de uma prima minha que chegou lá em casa, ela, a filha e o marido, e o namorado da filha. E aí chegaram lá para um churrasco, a gente sentou, a filha veio, sentou do lado do pai, deu a mão para o pai, ficou sentada junto com o pai, e o namorado ficou chupando dedo. Falei, que legal. Isso é muito bom, sabe por quê? Porque hoje ela está bem casada, com a família dela toda segura, porque a figura do pai para ela é uma figura de segurança. Entendeu? Hoje está muito bem casadinha. Há pouco tempo tivemos a perda da nossa tia, que era a avó dela. Eu fui lá participar, aquele negócio todo. Encontrei eles, estão muito bem, criando filhos, né? Isso é muito importante. A insegurança e dúvidas também nos comportamentos sexuais, tanto para os meninos quanto para as meninas. Isso é o problema da figura paterna. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Não é palestra para casar e nem para família. É porque eu quero transitar isso para uma figura de Deus. Porque, na verdade, o que a Bíblia diz para nós, em Romanos 8:15, abre aí para mim, por favor, Thaís. Romanos 8:15 diz que Deus é Pai. Leia comigo, vamos juntos? Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes com medo, mas recebeste o espírito mais forte, pelo qual clamamos. Quem é o Pai então? Deus. Ele diz, você não tem esse espírito de bastardia a partir do momento que você se filia a mim. Através da fé em Jesus Cristo, você pode me chamar de Abba, Pai, porque eu sou seu Pai. Glória a Deus. E Ele é um Deus tão poderoso, que Ele diz assim, mesmo que os homens, né, os seres humanos, sejam tão ruins, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais eu, Pai Celestial. Entendeu?
Então, se um pai razoável, mediano, sabe dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais Deus, o Abba Pai, o soberano. E aí em Jeremias 29:11, o texto que a gente falou hoje de manhã, ele diz: bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de bem, não de mal. Olha o pai, chega a me arrepiar. Pensamentos de bem, porque quando nós somos pais, a primeira coisa que nós queremos é que os nossos filhos sobressaiam mais do que nós mesmos. A gente fica feliz demais quando o menino, quando a menina está muito além de nós, ganhando mais dinheiro do que a gente, tendo mais preeminência na sociedade do que nós tivemos. Eu fui além do meu pai, Nós todos fomos, porque meu pai tinha estudo, era pobre, mas trabalhador, honesto. Então, com certeza, antes de morrer, ele se agradava em muito quando a gente chegava lá e ele falava assim: eu quero dar uma volta no seu carro. Aí entrava no carro e a gente saía, dava uma volta. Eu levei ele lá na roça uma vez, lá onde ele nasceu. Foi tão interessante aquela viagem nossa, porque a gente chega lá, já mudou tudo, Mas na cabeça da gente está igual quando era antigamente. E a gente ia lá e eu fiquei olhando com ele assim, tentando imaginar na cabeça dele que ele estava vendo, apesar da transformação, Essa coisa boa que a gente vive com os nossos pais também, ou ruim, Deus mata tudo no peito quando ele diz em Romanos 8:15, de novo, que você não tem um espírito de rebeldia, de escravidão, não tem um espírito de bastardia, porque ele diz: mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Deus nos adota como seus filhos, até porque a Bíblia diz que nele nós fomos criados, nós somos feituras dele. Então deixa eu te falar uma coisa: se algum dia o diabo mentiu para você, ao ponto de dizer para você que o seu pai terreno não é seu pai, que você não tem pai, isso é mentira do diabo, porque você tem pai sim, e o seu pai é celestial. O seu pai é Deus, porque ele criou você, ele colocou você no ventre da sua mãe. Você não é um projeto do seu pai nem da sua mãe, você é um projeto de Deus. Eu sou um projeto de Deus, nós somos um projeto de Deus. E nada de ficar com esse negócio de vou me matar porque eu não tenho pai. Ah, meu pai me abandonou. Ei, Deus olha para você e fala assim: ei, estou aqui. Fui eu que coloquei você lá no ventre. Fui eu que cuidei do seu nascimento. Você está vivo hoje porque eu protegi você. Essa é a palavra. É a palavra que diz isso. Leia comigo novamente. Pode ser que não tenha percebido. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Tem gente que é escravo nas suas emoções. Os psicólogos sabem aqui o quanto a gente trata das pessoas que estão travadas nas suas emoções. E a mentira por trás é que a pessoa não é importante, que a pessoa não sabe para onde vai, que ela não presta para nada. O discurso é esse. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou burro assim, eu vou morrer assim. Gabriela. Conversa do capeta isso. É conversa do demônio. Deus olha para você e fala assim: você nasceu assim porque eu te fiz. Você é bonitinho assim porque eu te fiz. Se você não está se achando bonitinho hoje, porque você tem que cuidar mais de você. Vai emagrecer, vai cortar o cabelo, vai fazer a barba. Felipe, com aquela barba horrorosa, ela faz a barba, fica mais bonito. Deus fala isso o tempo todo conosco, através da palavra. Insegurança e dúvidas nos comportamentos até sexuais. A esposa que tem insegurança quanto ao seu marido, mesmo sem haver razões aparentes, é uma questão de paternidade também. Então, por isso, quando dizemos que Deus é pai, isso não atrai muito a atenção de algumas pessoas por causa das suas experiências ruins. Mas se você não for adotado por Deus, você vai ficar nessa noia espiritual e emocional. E até quando? Travando sua vida, porque sua vida precisa continuar. Se você é garoto, se você é garota, amanhã você tem uma família, e essa família vai precisar de um pai que você talvez nunca teve. Então aprenda e assuma que você pode aprender isso com o Deus celestial que é pai. Quando Jesus andou aqui na terra, ele dizia assim: eu e o Pai somos um. Ele nunca se desligou de Deus, e ele era Deus encarnado. Mas ele dizia: eu e o Pai, eu não abro mão dessa paternidade de Deus, não. Mas espera aí, não foi José que coabitou com Maria? Foi não, né? Foi quem?
Mas acusaram Maria de quê? Acusaram Maria de piricrente. Você pensa que não? Jesus foi rejeitado. Como que essa menina noiva ficou grávida? Que babado. Não é? José não queria assumir. Por quê? Porque a menina tinha 14 anos, 13 anos, ficou grávida. Ela era adolescente. Pensa num negócio desse. Daquela cultura era apedrejar e matar. Aí o anjo aparece para José e fala o que com José? Esse menino que está sendo gerado é meu filho. Esse menino, essa menina, você que foi gerado no ventre da sua mãe, eu fico todo arrepiado. Você tem pai, o seu pai está lá em cima olhando para você e torcendo para você. Você é filho de Deus. Não assuma menos, não receba menos do que isso. Porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. Você pensa que eu nunca fui deprê? Já fui. Ficava em minhas tardes de domingo. Já contei aqui as derrotas, né? Ouvindo umas músicas bem tranqueira, enchendo a cara de rum Montila com Coca-Cola, gelo e limão. Vontade de chorar, vontade de morrer. Vida, azar. Não é? A gente não passa nessas ondas? Passou, porque um dia descobri que eu tenho pai. E o meu pai é celestial. Mas eu não sabia muito bem também o que eu ia fazer na vida não, porque eu ficava pensando, o que eu vou ser na vida? Sou filho de pobre, moro na roça, ando a pé. Como é que vai ser esse trem? Ficava deitado, ouvindo as músicas velhas lá, antigas, pensando nisso. Aí o meu pai celestial me pega, começa a andar comigo pela vida. E eu andei em buracos e muitos buracos. E ele nunca me deixou morrer. Até que um dia ele me pega e faz. Agora você vai ser só uma coisa que eu fiz você. Você vai ser líder a vida toda. Para você ver que quem está no controle sou eu. Aí aquele menino que não sabia o que seria. Um dia ele passou a ser líder. Eu sempre fui líder de pessoas. Pastor, o senhor está trazendo vanglória para o senhor? Não. Eu estou te mostrando como Deus transforma a vida de um menino da roça, capinador de cana, numa liderança, porque todo líder ele é influenciador. Todo líder ele deixa marca nas pessoas. E hoje muito mais. Você está aqui hoje porque eu deixei marcas na sua vida e eu tenho consciência disso no poder do Espírito de Deus. E você está deixando marca na vida de alguém. Amém ou não? Você está ligado nisso? Porque as pessoas que estão perto de você estão recebendo marcas de você. Você está marcando a vida de pessoas. Nós nascemos para isso. Olha, escuta. Nós somos frutos das 5 primeiras pessoas que a gente convive no nosso cotidiano. Sabia disso? Nós somos frutos e envolvidos e influenciados pelas 5 pessoas mais próximas da gente no nosso cotidiano. Para pensar quem é. São essas pessoas. Quando você para de ouvir certas pessoas que vão te levar para o caminho do bem e começa a ouvir essas pessoas que não têm compromisso com nada, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a história, não tem compromisso com o trabalho, você vai para o mesmo caminho. Você vai se deixar influenciar muito por essas pessoas. Porque somos assim. Nós temos muito essa questão do fruto, de sermos frutos também do meio. Por isso os homens da nossa geração precisam, enquanto meninos, serem treinados para serem homens de honra pela mãe e pelo pai. Mas sabe o que a galera está fazendo hoje? Não quero ouvir mãe, não quero ouvir pai. Vai ouvir quem? São essas pessoas que estão influenciando você. Não é essas pessoas que fazem um menino de 14 anos levantar dentro de casa, pegar uma droga, botar na bebida, na comida dos pais, deixar eles adormecerem, pegar um revólver e filmar ele matando os pais. Não é essas pessoas que estão influenciando os nossos jovens e adolescentes hoje em dia. Para pensar comigo, quais são as 5 pessoas que estão mais perto de você? São elas suas influenciadoras. E olha a vida delas.
Porque se a vida delas tem respaldo, se a vida delas tem construção, se a vida delas tem projeto, vale a pena ouvi-las. Se não, pula fora. Senão você vai ser muito influenciado por essas pessoas. Deus nos escolheu então desde a fundação do mundo. Garganta está dando. Deus nos escolheu desde a fundação do mundo em amor e nos predestinou para sermos filhos de Deus. O chamado está liberado. Não para sermos bastardos. Não para sermos, sabe, eu conheço Deus. Não é isso. É ser filho. Porque quem é filho tem regalias. Quem é filho tem regalias com o pai. Não é a mesma coisa de ser conhecido. Por exemplo, se alguém chegar no seu apartamento, tocar a campainha e disser, sou eu pai, ou sou eu mãe, qual é a primeira coisa que você faz? Aperta para abrir. E se não for filho, for uma outra pessoa, se for como o meu prédio que não tem recepcionista, eu vou lá embaixo para saber quem é. Porque filho e filha tem regalia, tem porta aberta, tem trajetória exclusiva no coração do pai. Na verdade, o pai luta e trabalha muito junto com a mãe para que os filhos cada vez mais sejam equipados, preparados, né, para serem disponibilizados para a sociedade para ser um grande profissional e assim por diante. Esse é o nosso maior objetivo, né? Quando eu olho para a palavra, eu vejo que Deus faz a mesma coisa. Participantes da família de Deus é um projeto de Deus, porque veja, em Salmos 68, verso 6, texto que eu amo, diz assim, Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra seca. Quando eu me rebelo contra essa paternidade de Deus, eu estou dizendo, deixa eu viver sozinho, porque eu dou conta, né? E na maioria das vezes nós sabemos, escuta comigo, que nós não vamos dar conta, sabe por quê? Porque Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, verso 12, que a nossa luta não é uma luta comum, não é uma luta normal, ela é uma luta espiritual. Então, para uma luta espiritual, você precisa de um Espírito Santo de Deus sobre você, para você vencer suas batalhas. E aí Paulo vai falar o quê? Que a nossa luta é um monte de tranqueira, veja bem. Porque não temos que lutar contra carne nem sangue, não é contra pessoas, mas contra principados, potestades, poderes, dominadores, que das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, que operam nas regiões celestiais contra mim e contra você. Então a coisa está acontecendo no mundo espiritual. Se é lá que temos que guerrear, nós temos que usar armas espirituais. Vem a quarta-feira para a gente aprender sobre isso. Na quarta-feira a gente estuda sobre batalha. Mas isso você precisa entender, que a sua luta, quando você recebe uma mensagem no seu coração, corta seu pulso, ou então dá cabo da sua vida, essa mensagem você pensa que é você que está pensando? Não, não é. Porque primeiro, eu não tenho coragem de pegar uma faca e cortar meu dedo. Por quê? Porque vai doer e sangrar. A gente não quer fazer isso com a gente. Quando uma mensagem vem forte, que você vai resolver o problema fazendo isso, na verdade é uma mentira, porque você vai arranjar um outro problema para você. No mínimo, você vai ter que levar ponto na mão. No mínimo. Na pior das hipóteses, você vai sangrar até morrer. E aí você morreu, ninguém deu conta, vão sepultar você. Um ano depois, você está esquecido. Só vão lembrar da sua foto. Engraçado que quem se mata tem uma mensagem dizendo assim, eu vou ser um mártir. Alguém vai lembrar de mim a vida toda. Irmão, nem pai bom é lembrado durante muito tempo hoje em dia.
Nem mãe boa está sendo lembrada durante muito tempo hoje em dia. Foi lá, sepultou, acabou, a vida corre. Para com essa bobagem. Isso é mentira do inferno na sua cabeça. E hoje, o discurso é sempre esse. Porque a ideia é que você não tem família, não tem pai. Por isso nós podemos agora, depois dessa palavra, chamá-lo de pai. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 36, cita o fato de Jesus, diante do seu maior desafio, que era a sua morte, ele clama a quem? Ao Pai. Vamos juntos? E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim. Quando eu tenho um Pai Celestial, que é todo poderoso, que eu entrego tudo aquilo que eu estou vivendo na pior fase da minha vida para Ele, Ele transforma toda maldição em bênção. O que aconteceu com Jesus depois? O que aconteceu com Ele depois? Depois que Ele morreu? 3 dias depois, Ele apareceu para os próprios discípulos. Aí teve um maluquinho lá, flamenguista, claro, e disse para ele: eu só vou acreditar se a sua mão estiver furada, né? E aí Jesus fala: bota a mão aqui, ó. Bota o dedo aqui, ó. Entendeu? De repente, naquele fuzuê, aquele alvoroço ali, a Bíblia diz que Jesus saiu do meio deles, eles nem viram. Atravessou a porta, porque ele estava ressuscitado e ainda não tinha ido para a glória. Era o Espírito Santo de Deus já ali trabalhando. Irmão, essa palavra é maravilhosa quando eu olho para a realidade bíblica em que, nas suas crises, quem tem pai no céu não passa por elas sozinho. É o primeiro aprendizado que a gente tem hoje. Nas suas crises, nas nossas crises, e todos nós vamos viver crises. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Mas quem tem pai no céu não passa aflição sozinho, porque Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ei, você nunca está sozinho. Olha para mim, todos. Olha para mim, todos. Estou vendo gente de cabeça baixa ainda. Olha para mim. Você nunca está sozinho. Que coisa maravilhosa, né? Nós gostamos muito de ter ouvido o pastor Felipe, de quem pregou aqui, ele falou: quando eu vou viajar, eu abro a porta do carro. Nunca mais esqueço isso. Felipe, cadê Felipe? Está ali. Nunca mais esqueço isso. Jesus, entra aqui, vamos comigo. É isso, porque Ele vai estar mesmo, Ele falou. Agora eu ando fazendo isso direto. Quando eu pego o carro que eu vou viajar sozinho, eu falo: Senhor, bora. E eu já fiz umas viagens sozinho de madrugada, doida, né? Então é muito importante que a gente entenda que não é só isso. É a questão que em todo o tempo Ele diz que estaria conosco. Como Pai, temos acesso livre à sua presença, porque filho tem prioridade com o Pai. Eu quero chamar sua atenção hoje para isso. Não fique assim, igual o patinho feio, por trás das coisas. Ah, será que eu tenho direito? Não é isso não. Deus está chamando você para ser prioridade para Ele, para ter intimidade com Ele, primazia do olhar dEle, porque eu vou te falar uma coisa, irmãos, a palavra nos dá cada dia mais garantias de que o Senhor está conosco, porque o amor do Senhor sobre a minha vida e a sua vida não acaba, e a sua misericórdia, ela se renova a cada manhã. Que pai é esse? Tem vezes que nós, pais, estamos irritados com os nossos filhos, não é verdade? Tem hora que dá vontade de pegar nos cabelos. Mas a Bíblia diz que o amor de Deus todo dia se renova sobre nós. E eu gosto de falar isso quando eu vou fazer o Café e Paz, para lembrar a gente, né? Que a gente esquece. Se o amor dele se renova sobre nós, a primazia também de filhos
se renova. Essa prioridade do Pai conosco se renova. Nós passamos a ter liberdade para pedir qualquer coisa. Agora aprendemos hoje de manhã, quando Deus diz não, né? Quando Deus diz não, é quando a gente pede, mas pede mal. Ele não dá. Olha o cuidado, né? A gente pede e não recebe porque pediu mal. Ainda tem esse cuidado ainda, porque tem hora que a gente, como pai terreno, deixa quebrar a cara para poder aprender. A gente não faz muito assim? Deixa para quebrar a cara. Só vai aprender o que tomar na canela. Mas Deus não faz isso conosco. Ele é soberano, maior do que isso. O maior prazer dele como pai é cuidar de nós e fazer com que a nossa alegria seja completa. Por isso ele morreu na cruz. Por isso ele foi na cruz, envergonhado, acusado de muitas coisas que ele não fez. A Bíblia diz que ele nunca pecou. O que ele diz ali na cruz para mim e para você é exatamente: ele foi maldição para que você não seja. Morreu na cruz para que você tivesse liberdade. Quando eu olho no Antigo Testamento, eu vejo que Jacó é exemplo de alguém que amou tanto a sua filiação, que quis exclusividade. Ele negociou junto com o irmão e pegou a primogenitura de Esaú. Malandro. Quero ser o primeiro. Essa questão, a gente fica, quando lê o texto, ainda fica, meu Deus, como é que Jacó foi? Foi canalha mesmo ali, né? Não havia nada de errado com Esaú. Era trabalhador, caçava, preparava pessoalmente a comida do pai, e por tudo isso era tido com muita estima pelo pai, que sabia até das suas peculiaridades, como ter o corpo cheio de pelos. Jacó foi suplantador, e o significado do seu nome em hebraico é esse. Ele agiu com má fé com o irmão, mentiu para o próprio pai e enganou seu tio. Bicho, né? Arquitetou pra caramba. Além de ter induzido o irmão a vender-lhe a sua primogenitura, roubando-lhe a bênção paterna. Isso tem um significado muito poderoso. Jacó foi mau caráter? Foi. Mas em Romanos capítulo 9, verso 13, a Bíblia diz que Deus diz algo muito interessante sobre Jacó. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Já falei isso aqui. Quando eu rejeito a paternidade de Deus, eu estou dizendo: não quero ser seu filho. Deus não tem compromisso com você. Beleza, não precisa ser crente não. Não precisa. Crente, para com esse negócio de querer arrastar as pessoas para a igreja. Porque fazer das pessoas crentes, quem tem que convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A gente só anuncia o evangelho. Não quer não? Posso fazer nada. Porque tem gente que a gente carrega. Na célula tem uma irmã aí, tem um irmão, tem um jovem, tem um adolescente, que você carrega. A pessoa tem que querer. Essa é a verdade. Eu vim para o evangelho, porque se eu não viesse, eu já tinha sido morto. Porque o caminho que eu estava indo, era caminho de desgraça. Eu tenho consciência disso. Uma vida que não tinha nenhum sentido. Quando eu brinco com você, que você não tem noção, eu era muito cabisbaixo, não acreditava muito em mim. E Deus pega a gente, que a gente tem essas tranqueira toda aí, e transforma a gente no inverso disso. Quando você acha que você não pode, Deus pega você, transforma você e coloca no outro patamar que você acha que não teria condição. Então para com esse negócio de ficar se mutilando, porque não foi para isso que Deus criou você. Não foi para isso. Eu olho para a palavra de Deus, compartilhando com você, vejo que quando Deus diz que ele rejeitou Esaú, a resposta é porque Jacó
amou a sua primogenitura, ao passo que Esaú a desprezou. Em Gênesis 25, 34. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou o direito de ser filho mais velho. E quem era filho mais velho tinha umas legalidades ali, umas coisas muito boas, né? Muito privilégio. O que Esaú fez? Eu quero encher minha pança, meu filho, estou com fome. O resto a gente vê depois. Quando você despreza Deus, na hora que a corda apertar, Deus vai deixar você passar sufoco para você aprender. Não que Ele tenha prazer que você sofra. Mas quando você abre mão desse projeto bom de Deus sobre sua vida, Deus passa a não ter responsabilidade mais com você. Mas isso tudo pode mudar hoje. Há sempre uma oportunidade, uma chance da gente caminhar em direção a Deus. E sabe qual é o melhor? É a história do filho pródigo, que ele está sempre de braços abertos esperando a gente voltar. Pensa num cara pior que você conhece. Pensa na tranqueira da cidade de Campos. Pensa num cara violento na cidade do Rio de Janeiro. Pensa, Deus ainda está de braços abertos esperando esse cara se arrepender. É esse o Deus que muita gente lá fora julga e condena e não conhece. Porque a Bíblia diz que a sua misericórdia não tem fim. E ela se renova a cada manhã. Se não fosse isso, a gente estava em maus lençóis. Gênesis 25, 34. Então Jacó já li, né? Por isso aprendemos que devemos ter cuidado com os nossos momentos de crise. Não tome decisões a longo prazo no momento de crise. Escreve isso na sua Bíblia aí. Não posso tomar decisões a longo prazo, a hora que eu estiver nervosa, a hora que eu estiver chorando, a hora que eu estiver em crise. Não é hora de resolver nada a longo prazo. Você não está dando conta das suas emoções, como é que você vai resolver as coisas a longo prazo? Foi isso que aconteceu aqui. O cara estava com fome. Falou assim: meu filho, me dá um guisado logo, quero encher a pança, estou com a fome miserenta. Aí Jacó falou assim: mas eu quero sua primogenitura. Eu não quero nem saber de primogenitura não, traz aí o guisado. É aí que a pessoa perde a bênção. Presta atenção. Se Paulo diz que nós estamos numa batalha espiritual, o inimigo vai armar para a gente, sempre, deixar a gente agoniado, aflito. Essa semana se prepara que você vai viver isso. Vai deixar você, parece num beco sem saída, aperreado, que você está agoniado. De repente alguém vai chegar e te dar uma opção que você sabe que é estapafúrdia. Aí você vai mensurar, ou eu fico nessa bandalheira toda aqui, ou eu aceito. Gente, foi aí que Adão se lascou junto com a mulher dele. E é assim que a gente se arrebenta todo, porque na hora que você menos espera, a Bíblia diz que as ciladas do inimigo são astutas. O que isso significa? Astuta me vem logo à memória peçonha, me lembra logo cobra, me lembra logo daquela história que eu contei semana passada. Você vai passando, a cobra está ali, tem nada a ver com você, você não tem nada a ver com ela, mas ela se sente ameaçada, você passou, botou a perninha, ela, pau. Se você não correr logo, você perde a perna e morre. A astuta cilada do inimigo é exatamente assim, quando você menos espera, e está armando para te pegar. Só que a Bíblia diz que no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, porque Ele dará ordem aos seus anjos, a nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos. A cobra está lá, vai te picar, você está indo no caminho, anjo fulano de tal, meu filho está correndo risco. Aí o anjo vem, te dá uma desviada, e você não entende por quê, às vezes até reclama. Às vezes até reclama. Vocês já ouviram aquela história do cara que ia subir na torre, aquelas duas torres dos Estados Unidos que foi bombardeado pelo avião? Vocês ouviram a história do cara que ele ia subir para o trabalho, mas ele se atrasou? Se atrasou, não morreu. Então às vezes a gente reclama, né? Às vezes Deus está mandando um anjo para desviar.
E a gente reclama. Então veja bem, primeira coisa, se você não tem intimidade com Deus, é hora de tê-la. Se você ainda não é filho, é hora de se fazer filho. Se você ainda se sente o bastardo, é hora de entender que Jesus foi na cruz exatamente para que você não viva isso. E a partir daí, em aliança com Deus, a própria Bíblia nos garante que Ele coloca anjos para nos guardar. E é isso que me garante a cada dia a minha saída de casa não ser a sua. Porque tomando decisões nessas horas de aperreio, é nessas horas que nos aparecem muitas ofertas que eu acabei de explicar. Esaú trocou seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. E mais tarde se arrependeu amargamente. Na verdade, precisamos nos cuidar para não nos expor aos nossos próprios limites. Quem vive no seu limite ou no limite dos outros tem grande chance de errar muito e sofrer. Ei, isso é frase para você escrever. Quem vive no seu limite. Deixa eu achar de novo. Quem vive no seu limite ou no limite dos outros tem grandes chances de errar muito e sofrer. Quando estiver no limite, pare. Se alguém perto de você estiver no limite dela, não avance. Calma. Respira. Respira. Tem muita gente que perde casamento na hora dessa. Entendeu? Fala coisas que não deveria falar. Briga que não deveria brigar, porque estava no seu limite. Precisamos nos cuidar, não nos expor. Jacó era um homem sossegado. Gênesis 25, 27. Por isso que ele matutou, preparou. Os meninos cresceram. Esaú se tornou um caçador habilidoso, que vivia ao ar livre, enquanto que Jacó era mais pacato, tranquilo, matutando, e preferia ficar em casa. No verso 29 nos relata que Esaú estava muito cansado, no limite, e fez o que fez. Eu já contei aqui para os irmãos da quarta-feira a questão de batalha espiritual, como que o inimigo ataca. Diz que ele deixa baixar a nossa sincronia. Quando o casal está irritado, quando o casal está apoquentado dentro de casa, é a hora do ataque. Primeiro ele baixa a nossa vibração. Você no trânsito nervoso. Ei, cuidado. Porque é nessa hora que a gente negocia coisas preciosas. Assim como Esaú errou em vender os seus privilégios de filho primogênito, por desconsideração, vendemos também diuturnamente a nossa filiação, por nos render ao nosso ego, ao mundo e ao diabo, muitas vezes. Porque quando Deus é o nosso Pai, quando temos essa aliança, a primeira coisa que nós temos que fazer é: Pai, socorro, me ajuda, eu tenho esse relacionamento com Ele. Quando José foi levado cativo pelos seus irmãos, jogaram ele na cisterna, foi escravo, foi vendido, foi para a casa de Potifar. Você não vê José em momento nenhum pirando o cabeção e saindo da sintonia. Depois, na casa de Potifar, a piriguete da mulher de Potifar deu em cima dele. Ele não aceitou a proposta, saiu vazado, mas mesmo assim ele foi acusado injustamente. Você viu José reclamando alguma coisa? Você viu José balbuciando alguma coisa? A Bíblia não relata. A Bíblia só diz uma coisa, que ele foi preso injustamente. E lá na cadeia, por Deus estar com José, ele começou a arrumar a cadeia, começou a dar jeito e tudo lá. E de repente esse homem que agora, segundo a Bíblia, é um homem que Deus estava com ele,
pela habilidade do Espírito de Deus, ele começa a sonhar. Aliás, o faraó tem um sonho, e ele revela o sonho. Daqui a pouco esse cara, da prisão, pensa nisso, José amanheceu na prisão e adormeceu no castelo. Quando eu estou com Deus, quando o meu Pai é Deus, muitas vezes, na minha luta e na minha batalha diária, por não murmurar, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele me ama, que a Bíblia diz que Deus transforma toda maldição em bênção, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Deus vai dar um jeito de me ajudar. Cantamos isso hoje de manhã. Relacionamento muito próximo do Pai. Para quem não é pai, não sabe como que é, mas eu sei. Por muitas vezes, quando a gente imagina que o filho está correndo risco, que a filha está passando sufoco, que é isso, aquilo, você já fica com a cabeça a 1000 por hora, pensando, o que eu posso fazer para ajudar? Esse é o sentimento de pai. E às vezes os filhos não entendem, mas só vão entender isso depois quando for pai ou quando for mãe. Porque não são agora, né? Essa é também o sentimento maior de Deus ainda. Muitos de nós estamos trocando esse privilégio que temos, porque muitas vezes não sabemos. Por exemplo, tem gente aqui hoje que está vivendo muito aquém de uma realidade do que poderia viver com Deus, porque não entendeu ainda essa proposta de Deus, que chama todo dia. Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, ó, bota a minha canga no seu pescoço e na minha, e vamos andar juntos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e alcançareis descanso para vossas almas. Escuta, filho de Deus que tem noção exata de quem é Deus e da sua paternidade, não vive por aí choramingando, reclamando e vendendo sua primogenitura, não. Porque sabe que Deus está trabalhando por ele. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. A Bíblia fala isso em Isaías. Muitos de nós trocamos então esse privilégio de sermos filhos de Deus, escuta, por uma vida social, amigos. Escuta, se o seu amigo não te leva para Deus, ele não é seu amigo, é um endemoniado que está perto de você, sendo usado pelo diabo para te distrair de Deus. Escolha melhor seus amigos. Se o seu amigo não te leva para Deus, faz como eu fiz, abandonei todos eles. Não tem jeito, porque com quem você convive, você será influenciado. Já falei. Tem gente que está deixando a primogenitura de ser filho de Deus por causa de relacionamento. Apaixonei. Ela é tão linda, ele é tão lindão. Foi isso que arrebentou a vida de Sansão. Deitou no colo de Dalila e se deu mal. O cara tinha uma força miserável. Uma queixada de burro, ele matou 1000 homens. Perdeu tudo por causa de Dalila. A Bíblia não deixa a gente enganado, gente. Terceiro, tem gente que está trocando a primogenitura por causa de família, herança cultural, religiosa. Já falei isso aqui. Eu não deixo a minha religião. A família é uma desgraça, todo mundo perdido, todo mundo se matando, todo mundo se prostituindo, todo mundo na cachaça danada e falando de religião. Ô, vai acordar? Religião nada. Quem liberta o homem, sara, cura, salva é Jesus. Ele sim. Por causa de uma opção sexual desvirtuada com a Bíblia. A Bíblia está errada. Eu é que estou certo. A minha opção sexual, hoje eu estou me achando isso, amanhã eu estou me achando aquilo. Daqui a pouco, sabe qual vai ser o seu final, né? A gente sabe. Cada coisa que está aparecendo hoje, que só o sangue de Jesus. Eles não têm nem nome mais.
Por causa da minha carreira, eu não tenho tempo para Deus. A minha carreira é primordial. Ah, meu irmão, se você ficar desempregado, você vai ver que sua carreira não resolve nada. Bota currículo aqui, bota currículo ali, e nada resolve, a porta não abre. Quem já ficou desempregado como eu sabe o que eu estou falando. Não tem carreira que resolva quando Deus tira a mão. Agora, se Deus botar a mão sobre sua vida, meu irmão, a Bíblia diz que há prosperidade. Dinheiro, posição social, resistência a mudanças. Eu não mudo não, eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, eu fui criado assim, e eu não mudo. Já destruiu um casamento, já está no segundo casamento, está destruindo o segundo, vai para o terceiro, mas eu não mudo não. É o queixo duro, é o jumentinho lá da Paraíba, que fica em cima da pista, toma uma pancada da carreta, mas não se movimenta. É grande sabedoria. Está na hora de mudar esse troço. Sabe qual é o pior desse tipo de gente? É que em volta dele está todo mundo sofrendo, todo mundo se machucando e o cara não vê. A mulher não vê. E fica se enchendo de justificativas. Por fim, mas quem é filho tem a mesma natureza do Pai, então. Quem recebe do Espírito de Deus uma nova dimensão, começa a viver o novo projeto de Deus na sua vida, a sua própria característica muda. Quais são então as características de quem tem a mesma natureza desse Pai? Porque assim, quando a gente se converte, entrega a vida para Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. E quando ele habita, nós começamos a multiplicar as características dele em nós. Então nós começamos a fazer algumas coisas que antigamente nem fazia. E deixamos de fazer algumas coisas que a gente fazia antes. Então uma delas que eu resolvi escrever aqui é: quem tem esse Espírito de Deus começa a desenvolver uma coisa que muita gente até nem sabe fazer. Ele passa a ser pacificador. A Bíblia diz em Mateus 5,9: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Todo pacificador é chamado filho de Deus, porque Jesus disse: eu sou o príncipe da paz. Ou seja, o detentor de toda a paz primordial para o homem é Deus, é Jesus. Segundo lugar, são extremamente espirituais. Lucas 20:36. E não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. É o que eu gosto de falar, que eu gosto de fazer culto de velório. É bom demais. Por que é bom fazer o culto de velório? Quando a pessoa que morreu era crente. Porque se não for crente, a gente sofre. Por quê? Enquanto a gente está vivo aqui, se você não honrar Jesus, não andar com Ele, não amar a Ele, não servir a Ele, não se declarar como cristão, na eternidade também isso não vai acontecer. E a Bíblia diz que quando partir dessa vida aqui e for para a eternidade, o Senhor vai dizer a seguinte frase: não vos conheço. Vai para a esquerda aqui, ó. Então é agora. É hoje. E além disso, o que você começa a viver com Deus são coisas que, eu falo sempre isso aqui, se eu soubesse que era tão bom, eu tinha vindo antes. Eu deixei toda a minha idade de jovem e adolescente andando atrás de bebida e de prostituição, perdidaço, sofrendo pra caramba, bobeira minha, mas eu não sabia, eu era enganado. Agora você hoje está aqui porque Deus te trouxe aqui, o Espírito Santo de Deus está falando com você, e daqui a pouco eu vou orar e eu quero chamar você para tomar essa decisão com Deus, mudar a sua trajetória hoje, porque nós oramos hoje por você, já. Tem gente que está afastado da igreja a vida toda, comendo pão que o diabo amassou, sendo que o pão de Deus está sobre a mesa, e o pão do diabo está sempre debaixo da mesa. É honra
Quando eu sou filho de Deus, eu me sento à mesa com Jesus. Quando a gente ceia aqui, eu prego isso. Terceiro, passa a ter discernimento. O que é isso, pastor? Passa a entender as coisas espirituais, o que antes não compreendia. Olha o texto. Romanos capítulo 8, verso 16. O próprio Espírito, que é o Espírito Santo, testemunha ao nosso espírito, porque nós temos o espírito humano, é onde o demônio se aloja ou o espírito se aloja. Nós somos alma, corpo e espírito. Então nós temos o espírito humano. No nosso espírito humano, quem é de Deus, o Espírito Santo habita. Quem é do demônio, o demônio habita. Então o texto está dizendo, o próprio Espírito, que é o Espírito de Deus, testemunha com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Entendeu? Você se sente filho, você sabe que é filho. Deus está fazendo uma obra na minha vida, pastor. Graças a Deus entreguei minha vida para o Senhor. E hoje a minha vida é abundante, é outra vida, é outra história. Tem discernimento. Quarto lugar, passa a ter uma natureza divina. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 4. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Escuta, eu falei aqui e vou repetir. A cada dia mais, escuta isso, a cada dia mais, os jovens e adolescentes estão procurando o satanismo. Eu ouvi isso de Felipe, um dia que eu fui tratar o dente lá com ele, ele falou, pastor, eu estou assustado de quantos jovens sentam aqui na minha cadeira, para tratar o dente e começam a dizer dos envolvimentos com Satanás. Essa semana eu ouvi novamente isso, os jovens estão curiosos quanto ao satanismo e as suas ramificações. E eu não quero dar nome de religião. Acho que foi Júlio que falou isso comigo essa semana, Ju. Presta atenção nisso. Quando a gente dá um passo em direção ao demônio, ele traz com ele uma legião e começa a atormentar a vida daquela pessoa, às vezes só numa consulta de horóscopo. Isso a gente trata na quarta-feira. Mas eu quero tratar por causa desse texto que eu li agora. Toma cuidado com isso, porque o texto vai dizer para nós, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas, preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Ou seja, se eu recebo Jesus, eu tenho uma natureza divina. Se eu não recebo Jesus, eu tenho uma natureza espiritual do mal. É que me faz usar droga, é que me faz beber, é que me faz prostituir, é o que me faz querer morrer. Isso é demônio. Não é você. Você não tem vontade para isso. Isso é sinal de que a sua vida está gritando em direção à paternidade de Deus, que você precisa se render a ela antes que seja destruído. E depois que sepultar, meu irmão, já era. Já era. Passou dessa vida aqui para outra, já era. A sua oportunidade é hoje, agora. É claro que as pessoas não sabem disso. Ah, é tão bonitinha essa religião. Aí minha irmã foi no... aquele negócio do livro que teve no Rio de Janeiro agora. Bienal. Voltou lá e falou assim, meu filho, tá uma orgia espiritual a Bienal. Só vai piorar. Nossos filhos vão ser abordados no colégio, fazendo pactos com demônios sem saber, e os pais sem saber. Inclusive, até é importante você saber qual é o regulamento do colégio onde você bota seus filhos. Procure saber antes de matricular seus filhos. A coisa vai ficando tenebrosa daqui para frente. Porque a título de cultura, a vida toda foi assim, mas hoje está muito mais. A título de cultura, estão colocando e engendrando isso no meio, principalmente por que ataca as crianças? Porque criança não tem discernimento. Por isso que é importante essa questão de discernimento, de natureza divina. Quinto, quem
é filho e tem a mesma natureza de Deus, tem direito na eternidade de viver com Deus. João 1, 12, 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Leia de novo o texto para você justificar isso contra as pessoas que estão ensinando o contrário. Os que receberam, contudo, aos que o receberam, significa o quê? Você precisa receber Jesus. Você precisa dizer, eu quero. Você precisa dizer, eu faço aliança. Você precisa dizer, eu quero ser filho de Deus. Eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, aí sim, deu-lhes o poder e o direito de se tornarem filhos de Deus. Então tem um processo. Não é assim de uma hora para outra, todo mundo é filho de Deus. Não é não. E eu torço até que sejam, mas não é. Os quais não nasceram de natureza, descendência natural. Quem é filho e tem a mesma natureza de Deus, então, passa a ser também, isso aqui é ponto, tá? Desvalorizado pelo mundo. O mundo vai começar a te rechaçar. Escuta, se você fala que é filho de Deus e o mundo está abraçado com você, toma cuidado. Alguém está enganado nisso aí. Porque, olha o que o texto fala. Quando eu recebo o Espírito Santo de Deus, as pessoas olham para a gente e identificam uma nova vida e uma nova história em nós. Se você está no meio da parafernália, no meio da bagunça, e ninguém te distingue como cristão, você está perdido. Olha o texto. 1 João, capítulo 3, verso 1. Vejam, como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados de filhos de Deus, o que de fato somos. Olha a última frase. Por isso o mundo não nos conhece, porque o mundo não o conheceu. É o perigo, galera, jovem, é o perigo daquele negócio do showzinho. Eu vou no showzinho. Cara, se você está atraído por esse negócio, é um grande perigo de você ainda não estar sendo habitado pelo Espírito Santo de Deus. Porque quem vai nessa porcaria, a gente chega lá e dá de cara com uma situação que você já não suporta mais. Não rola, não dá, não cabe. Eu digo para você, fui cachaça, fui prostituto, fui perdidaço. Se eu sair hoje, for numa live, como é que fala? Rave aí, meu irmão, o que eu vou ver lá? Molecada se perdendo. Esses dias eu vi um vídeo lá de uma parente minha, porque quem está no negócio posta, aí postando lá num negócio lá de músicas antigas, música da velha guarda, todo mundo chapado na bebida, naquele negócio lá. Falei, cara, não rola, não dá mais, porque você está em outra vibe, isso aí não traz vida. O final é só depressão, o final é só cachaça, o final é vontade de morrer, o final é sexo ilícito, o final é sem identidade, o final é sem paternidade, o final é sem socorro, o final é morte. A gente passa a ver isso claramente. Uma irmã estava lá, um vídeo essa semana, sepultando o filho. E ela dando testemunho do filho, falou. E um amigo dele falou comigo o tempo todo que ele gostava muito de cheirinho da loló. Como é que é o nome daquilo ali? Eu sei que foi usuário. Graças a Deus, nunca foi do mundo, Rogério. Como é que chama? Lança perfume. Fulano de tal gostava muito de lá, lança perfume para ele, lança perfume para ele, lança perfume para ele, lança perfume. Agora vai ficar fedido, porque vai apodrecer, está morto. Menino. E a mãe sepultando. Caminhos, amigos, afastamento de Deus.
Eu pensei até que era um vídeo que a mulher ia levantar, ia dar uma sacudida e Deus ia ressuscitar o menino. Não. Ela estava explicando porque que o menino morreu. E dando testemunho, tentando angariar ali alguém que seja jovem para voltar, porque o caminho do afastamento de Deus é aquilo ali. Tem certas coisas que a gente não consegue entender, porque, na verdade, tem muita gente que está procurando destruição quando se afasta de Deus. Alguns pescadores escoceses se encontravam numa pequena estalagem para tomar um chá. E um dos pescadores abriu os braços, repentinamente assim com o chá na mão, e a garçonete ia passando, esbarrou no braço dele e jogou o chá na parede. E o chá bateu na parede, escorreu, ficou aquela mancha enorme na parede. Uma mancha marrom, o que deixou aquele homem muito constrangido. No mesmo ambiente tinha um outro freguês ali que estava, e ele foi logo para cima dizendo: não se preocupe. Retirou do bolso uma caneta e começou a desenhar e contornou aquela mancha feia. Logo depois puderam distinguir a figura de um magnífico veado real. Aquele que tem uma galhada muito grande assim. Ele aproveitou aquela molhada do chá e fez um desenho e criou. Quem mexe com esse negócio de desenho, aí sabe como funciona isso, né? Ele conseguiu fazer daquela sujeira, daquela coisa desperdiçada, uma figura bonita de um veado real. Esse homem era conhecido como Sir Edwin Landseer. Ele era o melhor desenhista de animais da Inglaterra. Por que eu estou contando isso? Porque quando a gente está afastado de Deus, das bobagens e das besteiras que a gente faz, das sujeiras que a gente faz, quando o Senhor está perto de nós, Ele pega essa nojeira que a gente faz e transforma essa coisa numa coisa bonita. É possível para Deus? Claro que é. Tudo para Deus é possível. Quando nós não entendemos a paternidade de Deus, quando a gente não entende daquilo que Deus pode fazer por nós, a gente acha que pequenos desvios ou pequenos problemas estão perdidos, mas não é verdade. Deus pode pegar essa perdição, essa destruição e transformar em bênção, porque Ele é Pai. E o Pai tem prazer em dar boas coisas aos seus filhos. Tem uma história de um americano, que eu gosto muito, de um vídeo que eu trouxe. Ele é aquele cara que corre, aquela maratona que tem vários triatlon, que tem vários exercícios juntos. E ele se propôs a vida toda a participar daquilo. É um senhorzinho já de mais de 50, fortinho, mas ele tem um filho que tem uma degeneração e que a cada dia mais progressiva ia levá-lo à morte. E o sonho daquele rapaz era correr aquele triatlon com o pai. Em determinado momento, o pai então correu e participou de toda aquela atividade com o filho. Colocou ele, criou um ambiente, criou um novo... aquele velocípede grande, né? Aquela bicicleta grande, ele fez com ele todo o trajeto do triatlo. Vamos dar uma olhada nesse vídeo? Quero pedir Thaís para passar. Vai conseguir aí, Thaís? Que é bem legal esse vídeo, para a gente encerrar. E eu quero orar com você.